Bom dia a todos vocês, que Jesus lhes acrescente muita paz na sua vida, na sua família. Hoje nós vamos falar sobre os dois Jericós e a cura dos dois cegos por Jesus Cristo. Isso está escrito em Mateus 20, de 29 a 34. Para começar, Mateus vai falar para nós que Jesus e seus discípulos saíram de Jericó e dois cegos aproximaram gritando, pedindo socorro para Jesus, e Jesus realizou a cura. Aí o que acontece é que tanto no livro de Lucas como no livro de Marcos vai falar de apenas um cego. E daí, no livro de Lucas, vai falar que Jesus estava aproximando de Jericó. E no livro de Marcos vai falar que Jesus estava chegando em Jericó. Então, vamos primeiro a palavra de Deus, vou mudar um pouquinho, colocar a palavra de Deus por completa, e depois eu vou explicando pouco a pouco, porque eu acho que perde um pouco a gente só falar os versículos. Não sei se vocês se lembram, mas Jesus já estava no caminho do Calvário, e essa era uma das passagens dele em que ele aproxima ou passa por Jericó, que aparentemente aí em Mateus é uma Jericó, mas a gente vai ver que existem duas Jericós. Estou mostrando aí para vocês as duas cidades de Jericó. A antiga Jericó é a mesma cidade citada no livro de Josué. Já a nova Jericó é bem mais recente e foi construída pelo rei Herodes por volta de 35 anos antes de Cristo. Vamos recordar um pouquinho daquilo que discutimos no passado no livro de Josué, quando Deus pediu que Josué e os israelitas marchassem em volta de Jericó. A primeira vez eles marcharam por 6 dias e a segunda vez eles marcharam por 7 dias. E eles acabaram vitoriosos, a parede de Jericó caiu e ficou em ruínas. E Josué também praguejou aquele lugar e disse que ninguém poderia nunca levantar ou fortificar aquela cidade de novo. E para fugir desse praguejamento do profeta Josué, o rei Herodes resolveu construir uma nova Jericó. E essa nova Jericó foi construída 35 anos antes de Cristo. Mas por que é importante falar dessas duas cidades? Porque se a gente ler apenas Mateus e não falar sobre isso, o que acontece quando você ler o livro de Marcos e o livro de Lucas? Você vai achar que existe uma contradição ou que está falando de outra coisa. Então a gente tem que entender um pouco da história, a gente tem que entender um pouco da situação, que é para a gente saber que todas as três opções estão corretas, porque na Bíblia não existe nada errado, a palavra de Deus ela é provada.
Se a gente encontra algo errado, o erro está em nós, que nós não buscamos saber a verdade, aquilo que é certo. Porque o próprio Deus está falando que a palavra é provada e é testada. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus e assumir a nossa pequenez diante da palavra e saber que quando nós achamos que há algo errado ali, é porque a gente não está entendendo completamente. Então, a gente tem que pedir em orações a ajuda do Pai para que Ele nos esclareça aquela palavra. E aí nós vamos entender que o fato de dois apóstolos falar de um cego e um apóstolo falar de dois cegos, nós vamos ver que na nossa fé existem muitos tipos de pessoas que expressam de maneira diferente. Tem gente que se ver Jesus caminhando, ele vai gritar, ele vai correr, ele vai querer ir abraçar Jesus. Outro vai simplesmente ficar recolhido em oração, agradecimento e em louvor. E nós vamos ver aí que esses dois cegos estavam presentes, mas um deles resolveu ser o porta-voz, ser aquele que iria gritar por Jesus, chamar a atenção de Jesus para curá-los. Não que existia um só cego. E aí existe o fato também que Marcos disse que o nome dele é Bartimeu. E aqui em Marcos está chamando eles apenas de cego. O que significa isso? Significa que, de alguma maneira, Marcos conhecia Bartimeu. E aí mais uma razão para ele falar do Bartimeu e não do outro que estava ali como que incógnito. Como vocês viram no mapa, isso poderia ter muito bem acontecido que eles estavam chegando na antiga Jericó e indo para a nova Jericó. E nesse processo entre o ponto A e o ponto B, eles encontraram esses dois cegos que poderiam até estar separados e depois se ajuntaram. Porque se você pensar bem, é muito difícil a gente encontrar dois cegos juntos, a menos que eles estejam em alguma escola especial que antigamente não tinha, algum lugar especial para cegos. Ou se eles pertencem à mesma família, que está claro aí que não pertence. Esses cegos poderiam estar separados e se ajuntaram. Ou um cego poderia estar na entrada de uma cidade e o outro, quando eles estavam saindo de outra cidade, gritou por socorro para Jesus. Mas que existiam dois cegos, existiam. Porque estavam gritando e as pessoas provavelmente reclamando porque todos eles queriam ouvir o que Jesus estava falando ou algo assim, mas esses cegos não paravam de gritar. Por que é que está citando isso? É para a gente voltar àquilo que Jesus nos ensinou no capítulo 19, que vou colocar aí para vocês.
Jesus não quer que nenhuma de suas ovelhas se desgarrem. Jesus não quer que nenhuma pessoa inocente seja impedida de chegar a Ele. Nenhum crente, uma pessoa que crê nele, seja impedida de chegar até Ele. Falando para os cegos calar-se, era uma coisa totalmente errada e contra aquilo que Jesus estava tentando ensinar aos apóstolos. E essas situações fazem parte do treinamento dos apóstolos, que Jesus ainda os estava treinando para representá-lo depois da sua morte. Da mesma forma como Jesus trouxe as criancinhas para perto dele e as abençoou, Jesus também recolheu esses 2 cegos e os curou. Essa história nos ensina muitas coisas. Uma delas é que os cegos precisavam de Deus. Deus era a única fonte de esperança para eles. Eles dependiam de Deus, como todos nós devemos depender e acreditar em Deus de uma forma assim tão sincera, que nós chegamos à conclusão que sem Deus, sem Jesus, nós não somos ninguém. Uma outra coisa é que a fé era verdadeira e constante. Veja que uma fé que vem da antiga Jericó até a nova Jericó, sem mudar, bradando naquele clima desértico por Jesus, a pessoa tem que ter uma fé verdadeira, senão ela se calaria. Ela se entregaria à decepção de que Jesus não estava atendendo imediatamente. Quando os apóstolos os repreenderam, eles iriam simplesmente dizer: não, eu não tenho nada a fazer com esse Jesus aí que não quer me atender. Mas eles persistiram até conseguir a cura. Batei e abrir-se-vos-á, está escrito na palavra de Deus. Então a gente bate uma vez, se Deus não abre, vamos bater outra vez e continuar insistindo até que essa porta se abra para nós. Outra coisa que nos mostra é o nosso valor perante a Deus. Que se nós voltamos para eles, nós somos muito valiosos, nós somos as suas ovelhas, e ele nos acolhe, nós temos um lugar no reino do Pai. Outra coisa é que nós precisamos buscar Jesus nas nossas necessidades, não contar com o nosso próprio orgulho, com a nossa própria força, com os médicos terrenos. Não, a gente tem que contar nele, porque ele usa maneiras diferentes de atingir a todos, de trazer cura, de trazer bondade, de trazer vitória. Então a gente tem que continuar sempre buscando a Deus, orando e vigiando sem cessar. Vamos todos agradecer a Deus a nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de ter os olhos sãos. Mas se não temos, nós vamos pedir por visão. Vamos pedir para Ele que clareie, que limpe a nossa visão, que faça os nossos olhos totalmente novos. Mas também, Senhor Deus, se nós estivermos cegos espiritualmente, retire essa barreira de escuridão que está dentro de nós e traga a sua luz abençoada, a sua luz divina, que clareia tudo, clareia o nosso coração, clareia a nossa vida e faz com que tudo esteja baseado na sua palavra, na sua retidão, no seu amor, esperança e paz. Bom dia, meus amados, que Jesus nos abençoe. Amém.